professor Pedro Rezende vai falar hoje sobre liberdade vigiada, novos arranjos tecnológicos de comando e controle. Bem, pretendo falar desses 3 temas ao longo da minha apresentação. Achei muito interessante a proposta de apresentação da temática do evento e procurei seguir como roteiro da preparação dessa apresentação. Vamos começar então falando de alguns paradoxos que surgem nessa era que estamos vivendo, para nesse contexto apresentar a apropriação tecnológica como instrumento de exercício do poder político em nossa sociedade contemporânea e finalmente encerrarmos com algumas reflexões. Bem, eu gostaria que vocês, que podem acompanhar em inglês, se localizar nessa afirmação. Alguém aqui sabe quem é Richard Quirk? Muito bem, então já estamos começando bem. Digo isso porque no final dos próximos slides eu vou apresentar a vocês. Mas essa frase dele está numa publicação e a mensagem que ele traz nessa frase nos convida a refletir se nós concordamos ou não com ela. E importante para concordar ou não com ela depende do que a gente entende do contexto, porque ele está dizendo o seguinte: em realidade, todos nós temos um volante, um pedal de acelerador e de freio, e nossas ações e decisões vão fazer a história. Quem são esses todos a que ele se refere? Bem, esse é o primeiro paradoxo que eu trago para vocês, que eu chamo de paradoxo do humanismo teológico, que acredita que o homem é senhor da sua história. Muito bem. Se é verdade isso, precisamos entender o que ele quer dizer por todos nós. Quem está no ônibus dele, que provavelmente ele imagina que tem uma direção para todo mundo. A metáfora não é muito rica porque vocês percebem que se cada direção, pedal de freio e acelerador, pudesse de fato dirigir o ônibus da história, a menos que houvesse concordância nos movimentos, né, o ônibus não teria rumo definido. Então, algumas dessas direções e pedais a que ele se refere com essa metáfora, né, parecem ou devem ser de brincadeira para que a metáfora funcione. Ou seja, estão dispostos para alguns que acham que estão comandando a história, mas alguma dessas direções e pedais são quem de fato está dirigindo o ônibus da história. E então, afinal, quem é Richard Quirk? Ele é diretor da divisão de inteligência de sinais da National Security Agency. Então agora tudo se encaixa. Ele quer adestrar sua massa de manobra, seus comandados, para que pensem que estão fazendo história, enquanto estão seguindo algum programa, algum roteiro de instrumentalizar o poder através das atividades de inteligência, sobre a qual nós vamos nos debruçar um pouco mais em detalhes na minha apresentação. O fato de que ele estava se dirigindo apenas aos seus comandados fica claro quando você examina como é que essa citação chegou até nós, como é que eu pude conhecê-la e apropriar-me dela para essa apresentação. Foi um dos documentos vazados por Snowden que trouxe essa declaração de Richard Quirk, uma publicação interna de cunho secreto da divisão de inteligência de sinais, que é a divisão da NSE que trabalha com tecnologia, com vigilantismo operacional. Ok? Bem, as citações estão aí. E por que é importante a gente começar por aqui? Porque se você quiser tomar
posição em relação a essa afirmação dele, seja porque você pretende algum dia fazer parte dessa força-tarefa que se dedica a exercer o vigilantismo global, tendo dominado o conhecimento tecnológico suficiente para isso, como é que você se colocaria? Caso você entenda que sim, o homem é senhor da história e é através da cooperação e da convergência de interesses que o homem é capaz de se apropriar do seu próprio destino, né? Qualquer que seja a atitude, ou porque você quer seguir a metáfora de quem está apresentando essa premissa do humanismo teológico, seja porque você acredita que é possível que o homem se aproprie da sua história, a questão que se coloca então é como é que você age para isso, se você acredita que o homem pode, de fato, se apropriar do seu destino como coletividade, como humanidade. O que transparece esses primeiros slides, em que eu estou tentando trazer como um paradoxo a ideia do humanismo tecnológico, é que só é possível funcionar dessa maneira se houver convergência de interesses. Ou porque alguém se apropria da narrativa da realidade e conduz as pessoas a agirem em conformidade com um projeto político totalitarista, ou porque a humanidade, usando a razão, chega a um consenso sobre a melhor maneira de conduzir o seu destino através do processo político. Agora veja como estão andando as coisas pela iniciativa dos que apostam na primeira alternativa, de que quem está com a mão na massa tem por obrigação, para não ser atropelado pelos fatos, pelos eventos e pelo andar da carruagem da história, tem que se instrumentar para instalar um governo totalitário global, porque a tecnologia para isso existe, e se quem está à frente do poder hoje não fizer isso, alguém mais vai fazer. Vejam só essa imagem, o que ela mostra? Ela mostra uma propaganda de recrutamento. Se você conseguir ler ali aquele endereço em preto na foto, ali está o endereço do governo australiano para carreiras de Estado. E a propaganda diz, basicamente, que se você for recrutado como hacker, você pode não só ganhar uma licença para hackear, mas fazer isso de forma acobertada. Go covert. Né? Bem, basicamente, essa propaganda é uma admissão de que uma das táticas mais eficazes para o tipo de guerra que se pratica hoje é através da manipulação do fato de que é muito difícil rastrear e atribuir autoria no mundo virtual. Então, uma das táticas mais eficazes é aquela que sempre foi usada desde que se instalaram a técnica financeira de emissão de moeda fiat, de iniciar grandes guerras com a preparação psicológica das sociedades dos dois lados da guerra para a guerra, com manipulação artificial dos sentimentos sobre culpa, responsabilidade pelos eventos catastróficos que irão acontecer em breve, né? Os ataques de bandeira falsa. Então, uma das coisas que se pode fazer com a licença para hackear, com cobertura governamental estatal, é poder atribuir a terceiros, a potenciais inimigos, ações dirigidas de dentro do próprio aparelho de Estado. É muito fácil fazer ataques com atribuição falsa no mundo virtual. E é basicamente essa a tese que está sendo admitida nessa propaganda. Então, onde há um paradoxo aqui,
o paradoxo que eu vejo aqui é: o homem pode se apropriar do seu destino se grande parte da humanidade abrir mão da sua participação na construção desse destino. Pela primeira proposta. A segunda proposta é aquilo que a filosofia, digamos, da escola de Frankfurt prega, né? Que é a aposta na razão para a busca do entendimento universal. Vamos ver ao longo dessa apresentação das chances de sucesso pela segunda opção. A primeira é, obviamente, paradoxal. O segundo paradoxo que a gente vive hoje é o paradoxo da privacidade intermediada. O que é a privacidade? Como professor na área de segurança, eu passei muito tempo procurando uma boa definição. E a melhor definição que eu encontrei foi a de um pesquisador na Universidade da Austrália, Roger Clark, que descreve a privacidade como a capacidade de se exercer os papéis sociais de forma autônoma ou livre. E a definição de identidade, a melhor que eu conheci, que corresponde à coleção de papéis sociais que um indivíduo ou uma entidade decide exercer, é que identidade é apenas uma projeção que fixa características que são, em geral, fluidas e mutáveis de um indivíduo. Essa definição é do comunicólogo brasileiro Muniz Sodré. Então, eu, por exemplo, tenho um papel de ativista, de professor universitário, de pai, de membro da minha igreja, e na medida em que eu consigo separar esses papéis, na maneira que me convém, né, eu exerço meu direito à privacidade. Então, com a informatização das práticas sociais, surge a seguinte ilusão de que podemos separar nossos papéis sociais, melhor ainda, ou mais ainda, usando as tecnologias digitais intermediadoras da comunicação humana, que amplifica enormemente a nossa capacidade comunicativa. Né? Não preciso entrar em detalhes para explicar por quê. Então, a ilusão que se tem é que, como a comunicação digitalmente intermediada ela distancia o ser de carne e osso de seus papéis, porque você fica atrás de um teclado, de uma tela, e pode inventar uma série de coisas sobre, né, o seu ser de carne e osso, enquanto você representa algum papel de forma digitalmente intermediada. Isso cria a ilusão de que você pode melhor administrar esses papéis. Mas o que fica oculto de quem cria essa ilusão, a partir de uma outra ilusão de que a tecnologia é neutra ou digamos, transparente ou é invisível, o que se tem nessa situação é o empoderamento dos intermediadores tecnológicos que possibilitam essa comunicação mais globalizada e mais virtualizada, né, de poder reconstituir os papéis sociais a partir da capacidade de intermediação, o que eu chamo de o poder de agregar os papéis sociais. E é isso que se vende com serviços gratuitos hoje. Quando o serviço de comunicação digital é gratuito, onde está a mercadoria? A mercadoria é você. Então, essa ilusão é perigosa porque, se você pensar em um outro aspecto da privacidade, que é a manifestação semiológica do instinto de autopreservação, que é a abordagem de um ex-aluno meu, que era cônsul da Polônia, e agora voltou para a Polônia, economista e psicólogo de formação, né? Essa ilusão é perigosa porque
ela cria a sensação de que o indivíduo tem autonomia para exercer seus papéis sociais, quando, na verdade, ele está instrumentando o controle desses papéis para quem intermedia a comunicação digital, através da qual ele exerce seus papéis sociais. Parece que a sociedade americana está finalmente caindo na real em relação ao papel, por exemplo, dos instrumentos de busca na internet. Estão percebendo que os algoritmos de ranqueamento de hits, de sites, que são listados por motores de busca como Google, Yahoo, etc., né, não são neutros, como até então parecia. Eles têm uma agenda política também, eles podem ter. E com o acordo que os e-mails sendo divulgados pelo Wikileaks sobre a campanha do Partido Democrata e a empresa Google para prejudicar a campanha do concorrente e limpar, lavar com omo, né, branquear as notícias sobre golpes baixos e jogo sujo da campanha democrata, né, os americanos estão finalmente se dando conta de que o resultado de busca de um motor como o Google não é um reflexo da realidade. É um filtro para o que está acontecendo no mundo digital, que passa pelos interesses da empresa que oferece aquele serviço. Se você ainda não percebeu isso, já está tarde, porque a descrição de que os fornecedores de TI estão sendo cooptados para instrumentalizar um regime de vigilantismo global foi denunciado por Snowden em 2013. E esse é um dos slides mais impactantes a respeito dessa revelação. Ele mostra em que ano as diversas empresas que são, digamos, quase monopólio em seus nichos, foram cooptadas de forma ainda clandestina ou ainda secreta para cooperarem na formação desse regime de vigilantismo global. Ok? A primeira a entrar no programa foi a do sistema operacional que está rodando nesse computador, está sobre a mesa, não o meu, do evento aqui. E a última, de 2012, foi a Apple, né? O Google entra em 2009. Muito bem. Isso nos permite interpretar ou entender o episódio Snowden como uma operação psicológica para a legitimação disso que eu chamo cerco tecnológico, né? Vocês perceberam que o Snowden passou 10 dias em Hong Kong sem ser incomodado? E no momento, a partir do momento 5 de junho de 2013, que o Greenwald conseguiu emplacar a primeira matéria no The Guardian sobre o vazamento que Snowden estava promovendo e botando a cara, dizendo, legitimando a origem dos documentos que estavam sendo vazados, né? Com aquela primeira entrevista que foi publicada. Quando aquilo começou a acontecer, o governo de Hong Kong recebeu um pedido de extradição com o nome do Snowden errado, dando margem a ele ir para o aeroporto embarcar. E só foram acordar e promover um estardalhaço na imprensa de que Snowden precisava o quanto antes ser detido e julgado nos Estados Unidos, quando ele estava a meio caminho de uma escala na Rússia. Ele já podia ter sido morto em Moscou. Moscou tem máfia, tem quadrilhas, tem o motorista favorito do Vladimir Putin, morreu quando Putin estava no G20, o último G20, de um acidente numa autoestrada de Moscou. Poderia ter acontecido algo parecido com Snowden também. Por que ele não morreu ainda? Está dando entrevista toda hora aí para os jornais, para os blogs. Uma explicação coerente e plausível é que ele pode estar sendo manipulado, ele está sendo inocente e útil para legitimar esse regime. Por que eu digo isso? Porque mais para frente eu vou mostrar essa cooptação dos fornecedores de tecnologia para cooperarem com a formação de um regime de vigilantismo global
Depois do episódio Snowden, de julho de 2013, começou a se tornar explícita, não mais clandestina ou sorrateira, né? E vou aproveitar um dos slides para deixar isso claro mais na frente. O terceiro paradoxo que eu quero refletir com vocês é o da tecnologia digital como arauto da eficiência econômica, eficiência produtiva e compatível com segurança. Em nenhuma atividade humana, o advento das tecnologias digitais foi mais impactante do que na área financeira, monetária. Vejam vocês que aqui do lado esquerdo nós temos um retrato do maior centro de operações financeiras do mundo, que é do maior banco suíço, o UBS, fervilhando no ano de 2008. Se vocês se lembram, em 2008 foi quando começou a crise financeira, que a gente ainda não saiu dela. O desfecho dela está sendo apenas adiado. Esse pavilhão aí tem o tamanho de 23 quadras de basquete e estava lotado de traders trabalhando para a UBS no pregão eletrônico daquela época. No lado direito, 8 anos depois, o mesmo espaço, ocupado não mais por traders, agora ocupado por programadores. O que aconteceu com a indústria financeira nesses 8 anos, desde que se instalou a crise de 2008? O que aconteceu de lá para cá foi um processo de automatização brutal e violento do processo de pregão eletrônico em todos os mercados, que foram basicamente automatizados, né? O papel do trader, do agente humano que toma decisões sobre a oferta de compra e venda de ações, de ativos, né, foi sendo substituída por programas de computador que tomam decisões com base em parâmetros mensuráveis eletronicamente de forma muito mais rápida e automática. O chamado algorithm trading. E a maneira mais agressiva de fazer isso é com o High Frequency Trading, HFT. Muito bem. Por que isso pode representar um paradoxo? Porque essa automatização dá segurança para quem roda o algoritmo, mas não necessariamente para a economia que depende desses mercados como fator de formação de preço ou de estabilização do processo produtivo e de circulação de bens e serviços. Essa é uma notícia que, no meu entender, exemplifica bem a situação. Estamos aqui vendo em português uma matéria de um site de segurança na informática, nos informando que o Reino Unido, primeiro semestre de 2016, que é o Reino Unido é hoje contém na cidade de Londres, né, na chamada City, o maior centro financeiro do mundo. Aconteceram, em média, uma fraude financeira a cada 15 segundos. Né? Bem, é claro que existem fraudes e fraudes, né? Essas que estão sendo citadas aqui nessa matéria é para colocar os grandes operadores financeiros, os grandes bancos, como vítima, né? Como se eles também não fossem autores de fraudes financeiras. Se você colocar essa matéria junto com outra como essa aqui, por exemplo, você percebe que algo está sendo direcionado nessa matéria anterior, né? Alguém já ouviu falar desse rapaz aqui? Sergei Aleynikov. Esse cara é um hacker russo que imigrou para os Estados Unidos, era um gênio da programação e era empregado do Goldman Sachs, o maior banco do mundo, para escrever os programas de High Frequency Trading. Né? Bem, em 2009, ele pediu as contas do Goldman Sachs e alguém lá dentro do banco entrou em pânico porque suspeitaram que ele estava levando o programa que ele tinha escrito para o Goldman Sachs com ele para algum outro lugar, uma cópia, né?
Bem, então entraram com uma ação criminal contra o rapaz. Em 48 horas ele foi preso e os computadores dele foram confiscados e estão sendo guardados pela justiça com mais cuidado do que se guarda ouro no forte de Knox, né, que é onde o processo criminal que ele foi réu é muito interessante, porque a acusação é de que o software que ele levou com ele poderia causar muitos danos no mercado, porque era capaz de manipular o mercado de forma desleal. Mas, gente, se você lê a matéria com senso crítico, você há de se perguntar, mas o que é que o Goldman Sachs fazia com esse software? O problema aqui é de direito autoral. Se foi a Goldman Sachs que pagou ele para fazer o software, os direitos do software são da Goldman Sachs. Mas o que está em jogo para sensibilizar os juízes, prender o rapaz em 48 horas, deixar ele incomunicado e prender todo o material de informática dele e não deixar ninguém botar a mão, nem os peritos, é que aquilo é coisa perigosa, pode manipular mercado. Por que o governo dos Estados Unidos está protegendo esse software em vez de analisá-lo para determinar como pode ser usado para manipular mercados? Bem, esse software, ele permite que quem saiba manipulá-lo consiga nunca perder no cassino dos mercados financeiros. Por exemplo, a Virtu Financing, a primeira empresa que começou a fazer High Frequency Trading, só teve um dia de perdas em 6 anos de operação. Se você consegue interceptar um pedido de compra ou de venda antes dele chegar no pregão, você sabe para que lado o sinal do preço vai andar. Você pode entrar com uma aposta ganhadora na frente, se você conseguir correr adiante da mensagem com o pedido de compra e venda que está a caminho. Isso ocorre em nanosegundos. Por isso, o aluguel de andares em prédios onde funciona o pregão é caríssimo, porque as empresas que fazem High Frequency Trading, elas querem instalar seus data centers o mais próximo possível do pregão para chegar, interceptar as mensagens que estão chegando de operadores e poder entrar com pedidos que interceptam, que adiantam a informação sobre quem vai entrar com o pedido no pregão. Bem, então é interessante que no primeiro julgamento em que ele foi condenado, os promotores pediram sessão secreta ao juiz quando detalhes sensíveis do software de High Frequency Trading foram discutidos. Então, que segurança é essa? É da Virtu e não de quem pensa hoje que o mercado é um local onde os preços, onde a teoria clássica econômica se realiza, funciona, o livre mercado. Bem, uma das consequências de se poder manipular mercados de forma desleal acaba aparecendo em métricas como, por exemplo, preço dos ativos em metal, petróleo, ouro, que podem ser manipulados com derivativos e high frequency trading ad infinito. E não é uma questão disso ser apenas uma tese, uma hipótese, uma suspeita. Isso é fato, narrado pela BBC. Você acredita que a BBC poderia citar uma matéria em que a palavra conspiração não aparece de forma derogatória? Está aqui uma. Banqueiros finalmente admitem conspiração para fraudar o mercado de juros. Por que o Brasil tem que pagar 14,25% de juros na sua dívida pública, nos títulos de dívida pública, enquanto os títulos de dívida pública do FED, do Banco Central Americano, pagam 0,5% hoje? Será que é porque o Brasil tem maior risco de dar calote? A dívida pública do Brasil hoje é cerca de 70% do PIB, e a dívida pública americana é 104%. A do Japão, que está pagando juro negativo nos títulos da sua dívida, é 260% do PIB. Então tem alguma coisa errada com a lógica da teoria econômica clássica, né? Com a chegada massiva da TI para operar mercados, pregões. A gente está vendo isso no noticiário.
Segurança só faz sentido quando você qualifica, porque o verbo associado ao substantivo é o verbo proteger. O verbo proteger é bitransitivo. Protege alguém de algo. Então, a segurança que a TI pode trazer é para quem controla o uso dela e não para quem é forçado a usá-la como gato, como vítima. Ou quem é induzido a fazê-lo por pressão social. Por que vocês acham que é tão na moda ficar tirando selfie? Se vocês tiverem ideia de quão avançado está os algoritmos de reconhecimento facial à distância com câmeras de alta resolução para identificar pessoas na multidão, em multidões, vocês podem ligar os pontos e entender por quê. Muito bem. Por que a lei não funciona para resolver esse problema do paradoxo da eficiência e segurança? Porque quando há punição, como no caso aqui que a BBC está noticiando, é só em multas e bem menores que o lucro com fraudes. Que eu me lembre, a última condenação de um dos grandes bancos internacionais por manipulação do mercado de câmbio, em Londres, gerou uma multa por estar operando o mercado de forma fraudulenta por quase 6 anos, gerou uma multa que equivalia ao lucro com essa manipulação em 3 dias. Condenado por 6 anos de manipulação, com uma multa que corresponde ao lucro de 3 dias. Então, esse tipo de punição é para inglês ver, ou para a plateia achar que a justiça está cumprindo o seu papel na área financeira, porém, funcionando, na verdade, como um estímulo, porque a punição é menor do que o resultado da deslealdade. Bem, o que vai acontecer? Em algum momento tem que haver uma ruptura desse sistema financeiro, porque ele está acumulando dívidas em proporções impagáveis, né? Quem conhece um pouco de economia sabe que a ciranda dos derivativos, que são apostas sobre valores futuros de ativos, né, não tem como ser desmontada sem um colapso, pela quantidade de os valores envolvidos, né? São quase 1,5 quatrilhão de dólares nominais, coisa que o planeta levaria séculos para produzir. Bem, e o Brasil nessa? Eu já dei uma pincelada, né? Mas para deixar claro que não é especulação minha, é fato, está aqui uma notícia da Bloomberg News de que uma das vítimas da manipulação dos mercados de câmbio é a moeda brasileira, junto com a Rússia, e por coincidência as moedas dos países que querem ter autonomia e independência em relação ao controle financeiro exercido através do Banco Mundial e do FMI, os BRICS. Muito bem, chega de paradoxo, né? Vamos para os arranjos tecnológicos. Para o exercício do poder, a tecnologia é mais eficaz se ela puder manipular fluxos, mercados e percepções. Sobre manipulação de mercados, eu mostrei alguma coisa na exposição de 3 paradoxos, correto? Bem, agora é hora de vermos como é feita a manipulação das percepções e dos fluxos de bens e os fluxos financeiros, né? Bem, como eu havia prometido, porque eu fui levado a concluir que o episódio Snowden, sabendo ele ou não, é um episódio de operação psicológica de bandeira falsa, onde, talvez sem ele mesmo saber, ele está sendo usado para ajudar a que uma transição ocorra entre um período em que esse vigilantismo era montado de maneira camuflada e agora ele passa a ser montado de maneira explícita, com a cooptação dos grandes fornecedores de tecnologia acontecendo às claras através de processo normativo. Como eu sou da área de segurança na informática, eu acompanho de perto a evolução dos padrões tecnológicos que podem nos permitir a proteção de direitos individuais, como os direitos humanos à privacidade
e a livre expressão, e eu estou vendo como é que a possibilidade técnica de indivíduos que são meros usuários da TI manterem esses direitos pela forma como eles estão perdendo autonomia para fazer escolhas tecnológicas, através da manipulação do processo de evolução desses padrões. Todos os fornecedores estão sendo cooptados a, querendo ou não, participarem como engrenagens do mecanismo de vigilantismo global que está sendo instalado a partir daquilo que está sendo preparado há décadas, como Snowden revelou, né? Então eu cito alguns padrões que estão sendo, como era antes, né? Antes havia o projeto Prism, que era clandestino, ou pelo menos secreto. Depois descobriu-se que haviam portas de fundo bem disfarçadas em produtos que eram usados como padrão de fato, porque eram bem distribuídos, né? Participavam da montagem e informação de muitas aplicações que precisam de segurança digital, como é o caso do OpenSSL, né, para criptografia na internet, e as portas de fundo eram o Heartbleed, e também nos dispositivos de armazenamento, nos chips que controlam o funcionamento de HDs e pendrives, que a maior empresa de segurança digital do planeta, a Kaspersky, que é russa, descobriu que o mesmo pessoal que provavelmente, o mesmo pessoal que fez os Stuxnet conseguiu penetrar no processo de fabricação de chips que controlam o funcionamento de HDs e pendrives para inserir código malicioso que permite a penetração sorrateira nos dispositivos de armazenamento. Por quem conhece os comandos não documentados de controle, né, que são invisíveis para qualquer mecanismo que opera via sistema operacional. Qualquer software que você possa instalar de proteção não enxerga, não consegue ver o que está no microcódigo das controladoras de HD e pendrives, né? Então, o processo de cooptação dos fabricantes de TI para permitir o vigilantismo chegou ao nível de fabricação de hardware. Hoje, um dos instrumentos mais eficazes para instalação e propagação de código malicioso para portas de fundo são justamente os pendrives. E agora a gente sabe por quê, com o Equation Group. Mas isso foi antes do Snowden, foi descoberto depois, mas estava acontecendo antes, de forma sorrateira. Agora as coisas estão acontecendo às claras, como, por exemplo, o padrão para controle de direitos digitais na web, que é o padrão EME, que vai permitir aos fornecedores de conteúdo, basicamente Hollywood, né, a indústria do entretenimento, a mídia corporativa, a indústria de noticiário, né, que se fundiu com a indústria do divertimento, né, basicamente, de interceptar qualquer uso ponto a ponto e neutralizá-lo de criptografia na internet, com esse padrão EME. O Unlockable Bootloader, que pode inviabilizar o uso de software livre para sistemas operacionais ou para software básico. Na UF, o ETP. Então, eles estão cercando em todas as camadas da arquitetura e estão forçando os mecanismos de padronização a legitimarem o processo de instalação de portas de fundo que podem ser controladas por quem conhece a maneira como os padrões são implementados. E tem também no plano normativo um cerco parecido. Muito bem. Se você tem dúvida de que isso é importante e essencial, está aqui um dos documentos vazados por Snowden, que mostra qual é a estratégia. A estratégia é essa mesma. Tudo que tem a ver com controle de fluxos digitais é alvo no processo de planejamento, fabricação e instalação desse regime de vigilantismo global. Então não deve ser à toa que esse documento foi vazado pelo Snowden, foi publicado e está aí disponível para eu poder citar nessa apresentação. 3 dos pontos que fazem parte do planejamento para esse quadriênio, daquela divisão que eu lhe mostrei uma fala do diretor dela no início da minha apresentação. Derrotar as práticas de segurança cibernética adversárias para obtermos os dados que precisamos de qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Usando cooptação, usando inteligência humana, que é cooptação, né?
ou usando influência econômica no mercado global de tecnologia de segurança digital, por meio de parceiros diretos e indiretos. Mas o que eles querem? Será que é só vigiar as pessoas? Bem, certamente isso é um dos objetivos de se buscar tanto controle do uso de TI, né, da arquitetura digital que faz parte da infraestrutura tecnológica da nossa sociedade, mas esse não é o principal motivo de quererem com tanta ganância controlar tudo. O principal motivo de quererem ter acesso a qualquer dado, a qualquer momento, em qualquer lugar, derrotando as práticas de segurança cibernética adversárias, é poderem inviabilizar a formação de uma infraestrutura de sistemas de pagamento alternativa àqueles que eles controlam. É a grande luta dos chineses e dos russos hoje. Né? Essa pesquisadora aqui é uma economista muito brilhante e sempre que eu posso, eu estou atrás do que ela diz. Ela já foi uma insider, ela era segundo escalão do Ministério de Habitação e Planejamento Urbano do governo Reagan, e ela se tornou uma inimiga do sistema porque ela não foi conivente com a corrupção que ela encontrou lá. Ela foi perseguida, hoje ela é uma ativista e uma analista econômica muito importante para o esforço anti-hegemônico da mídia alternativa. Né? Então ela diz que o cerne da guerra que se trava na internet é pela centralização do controle de sistemas e fluxos de pagamento. O colapso controlado do dólar e a ascensão de outra moeda para a reserva de valor e no comércio global dependem desse controle. Quem controlar as vias digitais, os backbones, cabos submarinos, canais satelitais, controlará a moeda global. Isso tem requerido cada vez mais violência. O melhor teórico que eu conheço para descrever como é que a TI está influenciando a maneira de se fazer guerra ele é relativamente jovem, mas é uma mente brilhante. Andrew Korybko, eu não sei se ele vive nos Estados Unidos, eu sei que ele é de origem russa, mas ele fala um inglês perfeito, fluente, e ele escreve em inglês. Uma obra muito importante que nos ajuda a entender como os arranjos tecnológicos estão redesenhando as estratégias de guerra hoje. Essa obra dele do ano passado, Hybrid Wars, An Adaptive Approach to Regime Change. Então, os próximos slides vão ter um resumo do que ele narra aí, do estudo dele. Né? Muita gente me pergunta, professor, essa história de ciberguerra existe, não existe? Uma das pessoas que me perguntou isso foi uma jornalista aqui do Instituto Humanitas, numa entrevista que fez comigo por ocasião do vazamento dos Panama Papers, né? E eu acredito que o motivo de eu estar aqui falando para vocês foi a entrevista que eu dei para ela, onde uma das perguntas era essa, né? Eu entendo que a guerra cibernética ela acontece na fronteira entre as guerras convencionais, como eram travadas antes do advento da tecnologia, massivamente, como acontece hoje na nossa sociedade, das tecnologias digitais, e a guerra híbrida. Então é essencial a gente entender o que se chama de guerra híbrida, né? O paradigma da ciberguerra, que é a parte comum ou interface entre a guerra convencional, que mata gente, destrói prédios, né, e infraestruturas físicas, e a guerra híbrida como é que a virtualização pode ser destrutível. Já eu explico melhor como é que eu chego a esse paradigma. Se você analisar o momento que a gente está vivendo pela teoria neoliberal, pela ótica neoliberal, pela ideologia neoliberal, é fácil perceber que estamos fechando mais um ciclo do capitalismo que, segundo Schumpeter, termina com um processo de destruição criativa. Com a destruição criativa, quando a dívida não pode mais ser paga, ela tem que ser zerada com uma guerra. E, geralmente, quem tem interesse em restartar um processo baseado em emissão de moeda sem lastro, financia os dois lados para estar por cima depois da destruição
na reconstrução do processo econômico, né? Bem, então para isso é necessário que haja um desmonte do que existe de organização social e política hoje, sem perder o controle de como as sociedades estão se organizando. Esse é o desafio de quem quer manter o controle do poder político hoje no planeta. Como desmontar esse sistema que está aí e fazer a transição para um outro sem perder o controle do processo. Então, uma das componentes da guerra híbrida é esse desmonte dos estados, né? Para que seja colocado no lugar um regime político global que controle mais ainda o processo econômico e social das sociedades envolvidas, né? Eu achei muito interessante o convite para esse evento, porque ele introduziu um conceito que eu não conhecia e me pôs a pesquisar para saber se era uma novidade, mas é um termo que foi cunhado naquele documento e eu achei muito interessante porque me pareceu uma novidade conceitual e eu estou atribuindo aos organizadores desse evento esse batismo, né? Daquilo que eu vou apresentar para vocês como arranjos tecnológicos que em conjunto foi chamado naquele documento de tecnologia política. Eu acho que esse evento pode ser um marco do pensamento político contemporâneo com a introdução desse termo. Não encontrei nada na internet referente a esse termo sendo usado nesse sentido. Então eu vou usá-lo aqui e atribuir aos organizadores do evento. Ok? Não é só o processo de desmontar o que existe, é um processo de, ao fazer isso, montar uma nova ordem, que eles mesmos chamam de nova ordem mundial. Por que eu acredito que o paradigma da guerra híbrida como pode ser a digitalização destrutiva? Porque se você acompanhar pela ótica de quem pensa a TI do ponto de vista filosófico, como é o meu caso, sou obrigado a fazê-lo pela abordagem que eu faço a segurança da informática, uma abordagem holística e sistêmica, o que há de peculiar com as tecnologias de comunicação e informação digitais ou eletrônicas é que elas evoluíram com uma regularidade impressionante. A cada década, um novo desafio conceitual, teórico, técnico se apresentava e a solução desse desafio trazia em si mesmo o próximo desafio. Então, aqui listadas, né, essas etapas com os respectivos paradigmas que correspondem aos problemas conceituais a serem resolvidos. Vejam que corresponde exatamente ao período do ciclo econômico que está chegando ao final agora. O que começou depois da Segunda Guerra está terminando agora. A TI digital surgiu no fim da Segunda Guerra, né? O primeiro computador digital programável como programa carregável em memória, que é o modelo universal para computação, que é hoje o modelo de desenvolvimento de TI, né? Ele surge com a primeira máquina que provou o conceito, que funcionou com esse modelo, foi fabricado e funcionou com o modelo, foi o ENIAC em 1949. Ou o EDIVAC, se você considerar a invenção do Turing na Inglaterra como anterior, funcionou em 48. Né? E de lá para cá os desafios vão sendo apresentados e resolvidos. Vejam que a manipulação do conceito de realidade é o paradigma anterior ao da ciberguerra. Né? Muito bem, então, como é que esse pensador que eu citei, Andrew Carribeco, se fundamenta para fazer a análise dele de como é a guerra hoje? Ele pesquisa todos os pensadores militares que ele considera importantes. E aqui tem um resumo, né? Em 89 foi publicado pelo Jornal dos Marines um artigo que ele considerou importante, chamado A Face em Transformação da Guerra, entrando na quarta geração, que também é conhecida como guerra híbrida, né? Operações psicológicas se tornam a arma estratégica dominante na forma de intervenção midiática e informacional. Um importante alvo será o apoio da população inimiga ao seu governo e à guerra. O exemplo aqui no Brasil é clássico, né? A segunda etapa do golpe está em pleno andamento, só que ela está sendo
que é a mais severa, né, com as mudanças estruturais na organização do Estado brasileiro, e estão passando batido na mídia corporativa como algo bom, enquanto a população está sendo distraída com a caça a ladrões de galinha, enquanto os profissionais estão mudando a organização do Estado na calada da noite nos corredores de Brasília. Para minha consciência ficar tranquila, eu fui panfletar sobre os perigos da PEC 241 nos corredores do Congresso, antes da primeira votação na Comissão de Mérito, pessoalmente, junto com o pessoal da Auditoria Cidadã da Dita. Mas, enfim, noticiários de televisão podem se tornar uma arma operacional blindada. Quem está acompanhando de perto nos bastidores e pela mídia alternativa a campanha americana tem um exemplo disso também, para a eleição americana. Né? A distinção civil-militar pode se desfazer. Outro pensamento estratégico contemporâneo que completa esse é a estratégia dos 5 anéis. Esse veio de um pensador da Força Aérea Americana, né? O inimigo como um sistema. Esse é mais recente, de 95. Né? A destruição psicológica, que opera no plano psicológico, ela tem que funcionar na direção oposta da destruição física, né? Da periferia para o centro da organização social e a destruição física do centro para a periferia na estratégia da guerra híbrida, que tem esses dois componentes, esses dois pilares, né? O plano psicológico e o plano físico. Agora entramos em como é que essas novas teorias bélicas são postas em prática, né? O conjunto de arranjos tecnológicos que formam o que eu estou chamando de a atual tecnologia política. A maneira de você fazer essa transição é deixar confusa a compreensão da realidade no leigo, na pessoa que não tem alcance intelectual para entender o que está acontecendo, de forma que ele se agarre à narrativa oficial como uma explicação da realidade, né? E para isso você tem que mostrar para ele que, se ele tentar entender de forma autônoma o que está acontecendo, o que ele vai encontrar é o caos. Então é a teoria do caos aplicada ao controle comportamental. Esse é um pensador do Exército Americano que publicou em 92. Para mudar a energia de conflito entre pessoas, suprimi-la ou direcioná-la de maneiras favoráveis aos nossos interesses e metas, é preciso mudar o software. Como mostram os hackers, o modo mais agressivo para mudar software é com um vírus. E o que é ideologia, se não outro nome para vírus de software humano? Eu diria que ideologia é software. Acontece que o que é nativo, o que é próprio, é o sistema operacional que você tem na sua mente, você não vê como invasor, porque ele está ali para fazer somente funcionar. Né? É a ideologia do outro que você vê como ideologia do ponto de vista pejorativo, porque vem perturbar o funcionamento da sua ideologia na sua mente. Somos transparentes à ideologia que abraçamos. Né? E na narrativa oficial, a ideologia subliminar é a ideologia neoliberal, né? De que o mercado resolve tudo sozinho. Mas pelos paradoxos que eu mostrei para vocês do advento da TI como oferecendo ao mesmo tempo eficiência e segurança, vocês estão vendo que tem algo de profundamente perturbador com esse ponto cego da ideologia neoliberal. Pode concordar comigo, né? Muito bem. Outra estratégia para a implementação dessas tecnopolíticas, ou os arranjos tecnológicos que permitem a construção de uma tecnologia política. Dominação de amplo espectro. Aqui é interessante porque a informação se torna uma dimensão a ser controlada na guerra. Publicado em 2000, uma visão para o futuro em 20 anos. Capacidade de conduzir pronta, sustentada e sincronizadamente operações com forças adaptadas a situações específicas, com acesso e liberdade para operar em todos os domínios. Terra, mar, ar, espaço e informação. Junta espaço e informação, você tem o ciberespaço. Ok? Muito bem. Veja que essa publicação foi no auge do plano PNAC, né, Project New American Century, quando a União Soviética tinha sido desfeita e a Rússia estava sendo retalhada e pilhada. Né? Ninguém contava com
a providência divina levantando um líder que ia aglutinar o ressurgimento da Rússia como nação. E a partir do momento que se percebeu que ele não ia jogar o jogo da globalização, ele se tornou inimigo mortal do Ocidente. Tá? Guerra neurocortical. Agora é a tecnologia entrando na neurolinguística. Esse já é anterior e é de uma corporação de pensadores que subsidiam o pensamento militar americano com o aporte da sociedade civil. Busca controlar ou mudar o comportamento dos organismos inimigos, mas sem destruí-los, influenciando a consciência, percepções e vontades dos agentes. Tenta delimitar o espaço cognitivo de suas lideranças a uma estreita ou desorientadora gama de avaliações e cálculos comportamentais. Influenciar líderes para não lutar ou para lutarem entre si é fundamental. Então vejam que nesse diagrama eu estou mostrando que o plano psicológico tem duas vertentes, a individual e a coletiva, né? Também da Rand Corporation, um conceito de guerra em rede. Essa é interessante porque ela sistematiza o pensamento sobre como as redes sociais podem ser usadas para instrumentar essas tecnologias políticas, né? Essas estratégias de controle do comportamento. Gerenciamento de percepção coletiva e engenharia do consentimento, internalizados, escaláveis de cadeias de comando para hubs. Hubs são redes que têm um ponto central, e malhas são redes que não têm centro. Então as duas arquiteturas de redes são importantes em diferentes momentos e para diferentes etapas do processo de engenharia comportamental, né? Para que tudo isso funcione, é essencial que o tempo de resposta quem está por trás desses processos seja o menor possível e a acuidade, a granularidade com que indivíduos podem ser alvejados, manipulados, coagidos ou cooptados na sociedade tenham um certo nível de precisão, né? E é essencial para que isso possa ser realizado que a identificação possa acontecer de maneira ubíqua, mesmo com os indivíduos tentando desaparecerem na multidão, serem anônimos. Então, a tecnologia essencial para isso são um conjunto de técnicas de identificação eletrônicas que o FBI chama de NGI, New Generation Identification. Para que o perfilamento psicológico, isso que eu acabei de citar, possa acontecer, o rastreamento e direcionamento cognitivo em projetos de engenharia social precisam ser municiados por essas tecnologias, para que o anonimato e o pseudonimato sejam neutralizáveis, e eles são neutralizáveis com agregação massiva de dados pessoais biometrizáveis. Então aqui tem uma matéria do FBI que eu acho interessante porque o diretor dessa divisão de identificação do FBI diz o seguinte: precisamos reconhecer uma mudança que está acontecendo na sociedade. A sociedade está tirando o privilégio da anonimidade. Bem, não é a sociedade que está tirando, é quem está na direção da sociedade, achando que é o único na direção da sociedade, naquele projeto que foi mostrado no primeiro paradoxo, né, do humanismo teológico, né? Eles que se acham, né, no direito e no dever de instalar um governo totalitário global, acreditam que estão fazendo o óbvio e inevitável caminho natural da humanidade. Então o discurso é esse: é inevitável, relaxe. E como é que isso pode ser usado? Aqui temos um exemplo. Alvos de drones, isso no Paquistão. Como é que você dobra ou usa o medo para controlar, implementar os projetos de engenharia do comportamento ou do consentimento. Alvos de drones selecionados sem identificação pessoal, apenas por padrão de comportamento minerado no vigilantismo, em situações onde a guerra não convencional ganha intensidade psicológica. 25% dos alvos no Paquistão, de 2010 a 2011, foram selecionados de data mining de padrão de comportamento em rede social. Palavras que são usadas, sites são visitados, palavras que saem nos tweets, nos
SMS, né? Para buscar eficiência máxima no terror como instrumento de manipulação do medo. Essa técnica de identificação, ela precisa ser centralizada para ser mais eficaz. Então, o que está acontecendo? As empresas, as Forças Armadas, que têm o projeto hegemônico, que estão implementando esse projeto, né, não estão perdendo tempo, estão fazendo isso. Aqui uma notícia de 2011, onde o FBI licitou a gerência do banco de dados que ele está montando para essa tecnologia NDI, e quem ganhou a licitação, um contrato de $1 bilhão por um ano, foi a maior fabricante de armamentos do planeta, a mesma que fabrica aqueles drones que eu mostrei sendo usados no Paquistão, seleção de alvos por mineração de dados de comportamento em redes sociais na transparência passada, né? Então o projeto globalista passa por esse mecanismo de implementação de tecnologias de identificação à revelia dos identificados, né? E os selfies, né, carregados em uploads à profusão em redes sociais que oferecem tudo de graça, né, estão sendo, né, material de sedimentação dessas tecnologias de identificação que está chegando de graça por uma manipulação do que é moda na nossa sociedade, para vocês verem como essas técnicas podem ser eficazes, né? Bem, então, hora de caminharmos para as conclusões. Tudo isso também precisa ser legitimado no plano jurídico, para que não fique a impressão de que estamos abandonando o Estado de Direito. De novo, seguindo aquele documento de apresentação do nosso evento, a forma de apresentar isso é como uma estratégia legitimada pela sociedade. A forma de apresentar esse verniz normativo para esse projeto hegemônico global é como uma estratégia de combate ao que nos faz sentir inseguros: o crime organizado, o ciberterrorismo, os 4 cavaleiros do ciberapocalipse, né? Lavagem de dinheiro, quer dizer, só conta aqueles que você quer pegar. Os verdadeiros criminosos profissionais, esses não aparecem no radar da mídia corporativa, como eu mostrei para você aqui. É preciso fazer uma segunda leitura para você entender o que está acontecendo com a manipulação dos mercados, né? Lavagem de dinheiro, ciberterrorismo, pedofilia na internet, mas só para os pedófilos psicóticos, né? Os poderosos que fazem isso, esses estão imunes, né? E crime organizado, cibercrime. Então, emergência nacional: todos os bens e interesses próprios de tais pessoas que estão ou vierem para os Estados Unidos ou que vierem a estar sob controle de terceiros nos Estados Unidos estão bloqueados e não podem ser transferidos ou de qualquer modo trocados. Como é que vocês acham que eles conseguiram um mandado de prisão pela Interpol para um oficial da FIFA em Zurique, sob a acusação de que ele vendeu a Copa de 2018 para a Rússia e a Copa de 2022 para o Catar? É porque o e-mail que ele mandou para o chefe da federação do Catar ou da Rússia, de Zurique, passou pelo backbone que vai até Miami, vai da Europa para a África. Então, ao passar a mensagem em território americano por um servidor americano, ou pelo menos a consulta do endereço IP do servidor, do destino da mensagem, com esse tipo de norma, legitima-se a expansão da jurisdição legislativa americana para perseguição política das operações psicológicas, né? Demonização de tudo que está se opondo ao projeto hegemônico global. Muito bem. Como a coisa é insidiosa. A Agenda 21, que era em tese para o desenvolvimento sustentável, foi expandida para a Agenda 2030, que inclui em sua meta 16.9 um projeto para a identificação universal biométrica para todos os habitantes da Terra. Já escolheram um fornecedor com uma base de dados centralizada que vai ser operada na Suíça,
tem que combinar com a Martin Lockheed para eles trocarem dados quando for necessário, né? Começando pelos atuais refugiados de guerra. Eu estava ouvindo a apresentação aqui da professora sobre os desplaçados na Colômbia, né? São candidatos a iniciar o processo de identificação biométrica, que começa voluntária e aos poucos vai se tornando coercitiva, né? Porque esses têm a promessa de poderem receber ajuda se forem identificados, se não forem não vão ter nada. Então esses estão mais ou menos encantoados e encurralados para aceitarem esse projeto. Será que o sistema eleitoral brasileiro está nessa, não? Claro. Uma das apresentações que eu fiz no Senado foi mostrar que existe um acordo da Polícia Federal com o FBI para troca de dados de identificação biométrica, e a Justiça Eleitoral é um instrumento importante para a coleta, porque no Brasil a eleição é obrigatória e o eleitor que não der dados verdadeiros para a Justiça Eleitoral está cometendo crime eleitoral. Então no Brasil já é compulsória a identificação de eleitor, né? Então, melhor parceiro que esse para aderir ao projeto. E tem um acordo do Temer dessa semana que oficializou o que antes era um acordo ilegal da Polícia Federal, porque violava a lei do cadastro eleitoral, lei, se não me engano, 8.777 de 85. Né? A história sobre o edital para compra do sistema de identificação biométrica da Justiça Eleitoral, ele foi lançado com o nome do fabricante e a versão do software, o nome do software e a versão do software que tinha que ser oferecido para que o edital fosse. E a justificativa é que para que ele tivesse compatibilidade com a da Polícia Federal. É justamente o padrão de identificação que é adotado pelo FBI. Quem gere a base de dados do TSE, até onde eu sei, é a empresa que fornece TI para a Caixa Econômica Federal. O acordo com a polícia para eles trocarem dados, né, obriga o TSE a entregarem os dados biométricos, que ele cadastra em 20 dias. Esse acordo fere frontalmente a lei do cadastro eleitoral. Quando eu apresentei isso numa audiência pública no Senado, que discutia a lei eleitoral, eu fiquei surpreso, não tanto, mas pela rapidez de reação do TSE. No dia seguinte, botou em pauta a ação direta de inconstitucionalidade, né, que derrubava a lei que permitia o voto impresso e legitimava o cadastro biométrico. Quando essa lei foi aprovada pelo Lula em 2009, né, é ela que legitimaria a identificação biométrica. Mas junto com ela vinha o voto impresso. Foi a maneira como passou no Congresso. Voto impresso junto com biometria. Para passar a biometria no Congresso, passou junto o voto impresso. Para derrubarem o voto impresso, eles derrubaram juntos a lei que permitia a biometria. Nesse momento, todos os arranjos comerciais com a Caixa Econômica e a Polícia Federal, acordo técnico com a Polícia Federal, ficaram sem base legal. Quando eu fui questionar isso no Congresso, né, que estava suspenso por liminar o artigo que legitimava a biometria, no Senado, no dia seguinte foi posto em votação, porque estava no limbo, era liminar, o ADIM que derrubava o artigo que legitimava a biometria, mas pedia a inclusão, ou exigia a inclusão do voto impresso. 3 semanas depois, o helicóptero do senador que presidiu essa audiência foi pego em Cariacica e explodiu notícias da Globo com 450 quilos de cocaína. O piloto... Bem, daí a pouco essa audiência já não deu mais em nada e o irmão que era sócio do senador, ambos presidentes do Cruzeiro em Belo Horizonte, né, há poucos meses foi nomeado ministro dos esportes. Nada aconteceu com o processo de tráfico, porque a culpa foi só do piloto, né? Mas isso dá uma ideia de como a coisa é pesada, né? Como é que os arranjos, né, políticos, eles
giram em torno dos arranjos tecnológicos também. Eu tenho vários artigos, apresentações e vídeos onde eu levanto essa questão. O que eu entendo é que no Brasil esse processo de cooptação da sociedade para aceitar o NGI, a biometrização obrigatória de todo cidadão, veio através do processo de modernização do nosso sistema eleitoral. Ok? Mas isso seria assunto para um outro evento, porque aqui a gente quer terminar com essa, né? O fato é que os refugiados vão ser usados como, lá em Goiás, onde eu cresci, se fala do rufião, né? O boi que vai na frente, né? Para atiçar as vacas, para deixarem elas prontas para o cruzamento, com os touros que realmente vão inseminar. Então os refugiados vão servir de exemplo de que, como não, ninguém quer aceitar. Olha os benefícios que eles estão recebendo por terem aceitado a identificação. Né? Eles vão poder procurar emprego, vão poder ter abrigo, o Estado vai cuidar deles se eles se identificarem. Você também não quer se identificar? Agora, gente, isso não é novidade. Essa convergência de quem oferece tecnologia com quem busca organizar o poder na sociedade é uma estratégia de concentração de poder político já conhecida e testada. Quem é esse cara que está nessa foto aí? Supostamente é o diretor da NSA que foi incompetente o suficiente para deixar o Snowden fugir, ficar 10 dias em Hong Kong, né? Depois pegar o avião porque o pedido de extradição estava com o nome errado, então ele não merece continuar à frente da NSA, porque ele foi incompetente, então ele foi demitido. Sim, mas ele foi demitido para onde? Ele foi demitido para fundar uma empresa que vende agora assessoria para os bancos, porque ele conhece os canais no Congresso, então agora ele está fazendo o lobby pela formação de um novo Conselho de Guerra Híbrida, formado pela Casa Branca e os maiores bancos do mundo. Então ele está vendendo o lobby para os banqueiros no Congresso americano, né? Ganhando provavelmente bem mais do que ele ganhava na NSA. Essa proposta dele de que os bancos façam parte do Conselho de Guerra Híbrida, para que os bancos possam declarar a guerra cibernética, que é praticamente o que vão fazer com a Rússia, se o resultado das eleições em 2 semanas não saírem como eles querem, né? Está sendo proposto pelo ex-diretor da NSA. Consolidaria o que Mussolini definiu como fascismo, que é a aliança do grande capital com o grande Estado, o poder político que protege o grande capital, que instrumenta o poder político, né? Como forma de regime para o hegemon, para o governo global que se quer instalar assim, né? Então agora a última transparência é basicamente o que eu já disse, né? O que Biden disse nessa entrevista, basicamente, foi que se Trump ganhar a eleição, então vai haver algum ataque súbito contra a Rússia, sem aviso prévio do governo dos Estados Unidos, que só depois é que o governo vai explicar por quê. Bem, gente, isso parece pessimista, né? Esse quadro que eu pintei aqui. E nada novo, isso é uma reedição do que já aconteceu na história no fim da Segunda Guerra, quer dizer, antes, ao longo e depois da Segunda Guerra. Só que ainda havia uma divisão ideológica no fim da Segunda Guerra. Essa precisa ser superada segundo o projeto dos Illuminati, conforme descrito por Albert Pike em 1870 numa carta a Giuseppe Mazzini, na Itália. Os 2 dirigentes dos Illuminati, um na Europa e um nos Estados Unidos. A tecnologia política aqui exposta faz uso de um arsenal semiológico que é essencial para o atual estado de guerra, que é o estado de guerra híbrida, cujo objetivo é a instalação de um governo totalitário global e cujos adversários são toda forma de resistência em favor do multilateralismo. Se a estratégia de dominação, de controle de engenharia comportamental funcionar, o sonho de Aldous Huxley, que é outro Illuminati, né,
publicado em Admirável Mundo Novo, em 1937, se concretiza. Ou Pesadelo, né? Pesadelo para nós, sonho para ele, né? Porque ele está no projeto dos Illuminati. Um Estado totalitário realmente eficiente seria um no qual os todo-poderosos mandantes da política e seus exércitos de executivos controlam uma população de escravizados que não precisam ser coagidos, porque eles adoram a sua servidão. E Sun Tzu, que para mim é o grande teórico da guerra, em oposição a Clausewitz, né, que é o ideólogo por trás das estratégias que a gente andou vendo nesses arranjos psicológicos aí, que é possível uma guerra definitiva, né? Eu acredito que não, gente. Se vai haver, eu sou otimista, vai haver um governo global, é inevitável, mas não vai ser dos Illuminati nem dos satanistas. Segundo o apóstolo Paulo, vai ser com a vinda do Senhor Jesus, que está breve. Muito obrigado por terem me ouvido.